Chegamos à aula 34 e você está cada vez mais próximo da aprovação, mas para isso é preciso muita dedicação. Então, WhatsApp de lado, Netflix de lado, foco nos estudos, anote, leia, releia, estude, crie mantras, passe no concurso, essa é a meta. Nesta aula iniciaremos o estudo sobre o poder legislativo. O que isso tem a ver com minha vida? O poder legislativo é o poder com maior representação popular. Sua principal função é a criação de leis em sentido amplo, mas também é responsável pela fiscalização contábil e financeira dos demais poderes. Aqui também serão explicados os famosos privilégios dos congressistas que a população tanto questiona. Tema 1. Poder legislativo. Na esfera federal, a Constituição Brasileira de 1988 adota o bicameralismo do tipo federativo. O Congresso Nacional, em atenção à forma federativa de Estado, é composto por duas casas, a de representantes do povo e a de representantes dos estados e do Distrito Federal, a Câmara dos Deputados e o Senado, respectivamente. O sistema unicameral é adotado nas esferas estadual, distrital e municipal. Tema 2. Funções. O poder legislativo tem como funções típicas legislar e fiscalizar. A fiscalização dos atos emanados do Poder Executivo é decorrente do princípio da representação popular e ocorre nos âmbitos financeiro, orçamentário, contábil, operacional e patrimonial. A fiscalização financeira e orçamentária é feita com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Da mesma forma que os demais poderes, o Legislativo também desempenha funções atípicas, como as funções administrativas exercidas pela Câmara e pelo Senado, responsáveis pela organização, pela polícia, pelo provimento de cargos e seus serviços. O Senado tem competência exclusiva para processar e julgar nos crimes de responsabilidade as mais altas autoridades do Poder Executivo, do Ministério Público e do Poder Judiciário, a saber, presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Observação. Segundo o STF, em se tratando de ministros de Estado e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, se o crime de responsabilidade for autônomo, ou seja, não conexo com infrações da mesma natureza do presidente da República, tem-se caráter jurisdicional, devendo ser processado e julgado pelo STF. Neste caso, não se aplicam os artigos 51, inciso 1 e 52, inciso 1 da Carta de 1988 e 14 da Lei 1079/1950, não sendo necessária a autorização política da Câmara dos Deputados para sua instauração. Petição 1656, relatoria do ministro Maurício Correia, julgado em 11 de setembro de 2002, pelo plenário, Diário de Justiça de 1º/8/2003. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e membros do Conselho Nacional de Justiça, Procurador-Geral da República e membros do Conselho Nacional do Ministério Público, Advogado-Geral da União. A Constituição de 1988 não atribuiu a prática de crimes de responsabilidade aos membros do Poder Legislativo, salvo na hipótese introduzida pela Emenda Constitucional 35/2000, segundo a qual constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal a inobservância do limite estabelecido com a folha de pagamento da casa. Em se tratando de crime comum, com exceção dos membros do CNJ e do CNMP, a competência originária para processar e julgar será do STF nos termos do artigo 102, inciso 1, alíneas B e C da Constituição Federal. Assim, caberá ao STF processar e julgar, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República,
Da mesma forma, será competência do STF processar e julgar nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, autônomos, ou seja, não conexos com o presidente e vice, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Quando se trata de membros do parlamento, fala-se em quebra de decoro parlamentar, conforme artigo 55, inciso 2 e parágrafo 1º da Constituição Federal. Quem julga os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público pela prática de crime comum? Importante, os membros do CNJ e do CNMP não gozam de foro por prerrogativa pelo exercício dessa função. Não possuem, pois, foro especial pelo simples fato de serem membros do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público. Porém, é preciso recordar que muitos dos membros gozam de prerrogativa de função pelos cargos de origem. No Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, são membros do Conselho, presidente do STF, ministro do STJ e do TST, de Tribunal de Justiça e de TRF, juiz estadual, federal e trabalhista, etc. Assim, tratando-se de infrações penais comum, cada membro responderá normalmente perante o seu foro de origem, se a autoridade já respondia perante o Supremo Tribunal de Justiça. Continuará respondendo nas infrações penais comuns perante este mesmo tribunal, se a autoridade já respondia perante o TRF. Continuará respondendo perante o TRF e assim por diante.